Começando pelo período de projeto, também chamado de horizonte de projeto. Nos sistemas de abastecimento, normalmente se adotam períodos que variam de 20 até 50 anos. E no caso de comunidades menores, pode-se adotar até horizontes menores, 8, 12 anos, por exemplo. Nesse horizonte de projeto, então, a população varia, nós temos crescimento demográfico. Então, para projeto, nós temos que conhecer população de início de plano e população de fim de plano. E aí, como projetar as diversas unidades do sistema de abastecimento para a população de início ou final de plano? Bom, normalmente as obras do sistema de abastecimento são executadas em etapas, conforme a população cresce. Por exemplo, uma estação elevatória. No início de plano, ela pode operar somente com 2 bombas, uma em funcionamento e outra de reserva, por exemplo. E ao longo do tempo, acompanhando o crescimento da população e aumento da demanda, podem ser instaladas então novas bombas em paralelo. O mesmo pode acontecer para uma estação de tratamento de água. Ao longo dos anos, você vai acrescentando unidades de floculação, novos filtros, por exemplo. Nessa tabela, temos períodos de projeto geralmente adotados para obras de abastecimento, nos diversos componentes. Temos, por exemplo, aqui adutoras, um período de 20 a 40 anos, estação de tratamento 20 a 30, estações de bombeamento, no caso de equipamentos, um período menor, 10 a 15 anos, e no caso de obras civis, 20 a 30 anos. Como temos período de projeto a considerar, nós temos que fazer estudos populacionais. Dentre esses métodos aplicáveis aos estudos demográficos, nós temos esses 3, métodos componentes demográficos, métodos matemáticos, que são os mais utilizados, e também o método da extrapolação gráfica, que a gente vai ver. O primeiro deles, o método dos componentes demográficos, ele recebe esse nome porque considera a tendência passada, verificada pelas variáveis demográficas ou componentes demográficas, fecundidade, mortalidade e também migração, e a partir dessas 3 variáveis que são formuladas hipóteses de comportamento futuro. Aqui temos uma equação, então a população numa determinada data futura vai ser igual à população na data inicial, mais nascimentos, menos óbitos, mais os imigrantes e menos os emigrantes no período. Esse é um método bastante preciso, no entanto, serve para grandes populações. Inclusive, o IBGE utiliza esse método para a estimativa populacional do país. No caso de pequenos municípios, esse método não é aplicável. Por quê? Porque a população aumenta ou diminui devido a vários fatores que são bastante difíceis de prever. Já nos métodos matemáticos, se estima a população a partir de alguma equação, como essas aqui da tabela. E para isso nós costumamos utilizar dados de população passada, que estão nos censos do IBGE, de 3 a 4 censos geralmente. Então, a partir desses dados, se faz uma projeção à frente, para 5, 10, 20, 30, 50 anos, por exemplo. Nessa tabela, nós temos para cada método a descrição, a forma da curva, como é a taxa de crescimento, a equação da projeção e também os coeficientes. Essa forma de cálculo dos coeficientes ela só deve ser utilizada quando não é realizada análise de regressão. Se for fazer análise de regressão com a função solver do Excel, por exemplo, que a gente vai ver, esses coeficientes eles serão testados para chegar no menor valor de erro possível. Um exemplo da aplicação dessa análise de regressão eu vou passar a vocês numa planilha do Excel. Então, para vocês, a princípio, é para olhar com calma e tentar entender a planilha. Aí depois eu vou enviar um exercício para vocês testarem essa análise de regressão com o solver para fazer estimativa de população de outros municípios. Aqui, algumas curvas de crescimento que eu elaborei para a cidade de Santa Maria, a partir de dados do IBGE. Utilizei os censos de 1980, 91, 2000 e 2010. Eu calculei tudo no Excel, utilizando o solver, e depois eu construí os gráficos. Bom, vocês vão ver depois que a projeção aritmética é a mais simples de todas. Vocês conseguem calcular tranquilamente à mão, utilizando a calculadora. Aqui nós temos, na projeção aritmética, uma taxa de crescimento constante ao longo do tempo. Em azul, aqui no gráfico,
nós temos os dados do censo e em vermelho a população estimada. Essa projeção aritmética ela é mais indicada para curtos períodos de tempo, até 5 anos, que daí ela dá uma maior precisão. A projeção geométrica também, ela se aplica mais para curtos períodos de tempo, até 10, 15 anos ela é efetiva, mais que isso já não, porque ela tende a superestimar a população, porque ela considera para períodos iguais de tempo a mesma porcentagem de aumento de população. Já a taxa decrescente é diferente. Ela considera que a população tende a uma saturação, como dá para ver aqui na figura. Então, conforme a população cresce, a taxa de crescimento da população vai sendo cada vez menor. Como tem uma saturação, nós temos aqui esse PS na equação, população de saturação. De forma semelhante a essa, temos também a projeção logística, que também considera essa PS. Essa curva, ela tem um formato de S, mais ou menos isso aqui. Aqui, nesse gráfico, não deu para visualizar bem esse formato, mas no slide anterior tem o gráfico que mostra esse formato S. Esse aqui já é um formato de curva mais aplicável para períodos de tempo maiores, tende a dar bons resultados. E o terceiro método, o método da extrapolação gráfica, é um método bastante útil quando a gente quer estimar a população para um longo período de tempo, 30, 40 anos, por exemplo. O método consiste em traçar uma curva de crescimento para uma comunidade em estudo com base em curvas de outras cidades, comunidades maiores e com características semelhantes à comunidade em estudo. Por exemplo, aqui na figura, se deseja projetar a população para essa comunidade em estudo, que é a comunidade A, e para isso se utiliza as curvas de crescimento das cidades B, C, D e E. Então, temos aqui uma população de referência, a população que se conhece, né, no momento da análise, e a partir daí, então, se faz a projeção. Então, vejam, a cidade B teve uma curva de crescimento, a C teve outra, a D e a E. Então, a partir dessas, se traça aqui uma curva de crescimento intermediária para essa comunidade em estudo. Supondo, claro, que essa comunidade em estudo terá uma taxa de crescimento muito próxima à que tiveram as demais cidades utilizadas na análise. Em alguns locais também, nós temos que considerar a população flutuante. A população flutuante é aquela que existe no local apenas um determinado período do ano. Isso acontece muito em cidades litorâneas, cidades turísticas, onde nas férias, nos feriados, a população aumenta muito. E isso, se não for muito bem pensado e estruturado, acaba comprometendo muito a qualidade do abastecimento. Nesses locais, pessoal, é muito difícil tanto projetar como operar os sistemas, porque dificilmente o sistema vai operar bem durante todo o ano, porque ele vai ter que suportar uma grande variação de vazão, variação de pressão. Muitos problemas surgem devido à população flutuante, então o estudo tem que ser previsto. Um outro parâmetro de projeto importante, muitas vezes, é conhecer a distribuição demográfica, a densidade demográfica atual e futura do local onde o sistema de abastecimento vai ser implantado. Essa densidade é dada geralmente em habitantes por quilômetro quadrado. Então, digamos que você precise projetar uma rede para um loteamento. Se você conhece a área desse loteamento e as características também do empreendimento, você vai adotar um valor de densidade demográfica para o período de projeto e vai obter a população de projeto. A partir daí, com os dados de consumo per capita adotado, você vai conseguir obter a vazão e com a vazão você consegue iniciar o dimensionamento das diversas unidades do sistema.